Shalom, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês a respeito de um livro que eu acabei de ler, que eu li essa semana, Cobras no Saguão. Um livro escrito pelo ministro de louvor, pastor, profeta Scott McLeod, líder de um ministério de artistas nos Estados Unidos. E esse livro especificamente ele fala a respeito de uma visão que ele teve, e ele fala da visão e da interpretação que ele teve da visão. Enquanto ele orava junto com uma equipe, intercedendo por artistas, por músicos, enfim, de uma maneira geral, ele teve uma visão e ele se viu em um hotel importante dos Estados Unidos, um hotel de renome, e ele se via no saguão desse hotel. E quando ele estava no saguão desse hotel, ele começou a observar, haviam muitas pessoas e ele percebeu que haviam cobras gigantescas, cobras enormes, que estavam ali enredando essas pessoas, estavam entre elas, pessoas se apoiavam nessas cobras, mas elas pareciam não perceber que as cobras estavam ali ou que estavam correndo algum tipo de perigo. E aí ele começou a observar cada cobra que estava ali. Uma primeira cobra que ele identificou bem no meio do saguão, que era a maior de todas as cobras ali, era uma cobra cinza, e à medida que ele foi identificando essas cobras, o Espírito Santo falava com ele. Ele, em princípio, não identificou quem é que estava falando com ele. Isso é interessante porque no decorrer do livro ele vai contando que ele veio a identificar que uma voz que falava com ele, quem era essa voz, né? De que maneira essa voz se manifesta para ele depois. Mas a voz foi trazendo revelação a ele de acordo com aquilo que ele estava vendo. Então, de acordo com essa revelação, ele identificou essa cobra, uma cobra gigantesca, mais de 2 metros de altura, super comprida, e grossa, né, como se houvesse se alimentado de muitas pessoas e houvessem pessoas dentro desta cobra, vivas ainda dentro dessa cobra, do estômago dessa cobra. Ele identificou que essa cobra era uma cobra muito faminta e o nome dessa cobra era Ambição. Então ele começa a identificar que em meio aos artistas e músicos, principalmente os artistas e músicos cristãos, havia uma cobra que estava engolindo a todos eles, chamada Ambição. E era uma cobra faminta. Logo na sequência ele identifica uma outra cobra, uma cobra também enorme e que não tinha uma cor definida porque ela se adaptava ao ambiente e ficava mudando de cor toda hora. Essa cobra ele identificou o nome dela, Luxúria. Era uma cobra que de alguma maneira com seu olhar hipnótico vinha seduzindo as pessoas que ali estavam a partir dos seus desejos, ambições, concupiscências. Né? Uma outra, aí ele identifica, depois dessa cobra, né, da luxúria, ele identifica 2 cobras também grandes, mas que estavam enroladas uma a outra, totalmente enroladas, como se em todo o tempo ela estivesse copulando e gerando inclusive filhotes. Essa cobra ele identificou que uma delas, que era vermelha, era a cobra do orgulho, e a outra era a cobra da insegurança, uma cobra amarela da insegurança, e elas, enroladas o tempo inteiro, copulavam e geravam filhotes. Né? E na sequência ele viu uma outra cobra, mas essa cobra ele achou muito estranho, porque essa cobra ela parecia um ser, assim, era uma mescla, ela meio que se movia de uma maneira sutil, e ela às vezes não parecia que era cobra, parecia que era um ser humano, porque a cabeça dela se assemelhava ao de um ser humano e ela não tinha escamas, ela tinha um corpo de carne, como se fosse carne humana. Tá? E essa cobra, que era a cobra do medo, cegava as pessoas, principalmente a respeito do temor de Deus, fazia com que essas pessoas não tivessem mais o temor de Deus, elas ficassem completamente cegas em relação a isso. Na sequência ele viu uma outra cobra, verde, que é a cobra da inveja. E essa cobra ela lançava naquele ambiente como se fosse uma fumaça, uma nuvem, que trazia competição, fazia com que os músicos e artistas que estavam ali naquele local competissem entre si. Logo na sequência aparece uma cobra, e essa cobra é uma cobra muito estranha, porque no primeiro momento ele olhava, parece que tem uma cobra, parece que não tem. Peraí, é cobra mesmo? Não é? Porque ela aparentava ser transparente, ora branca, ora transparente. Mas quando ele olhou para essa cobra, a impressão que ele teve é que essa cobra era completamente inofensiva, parecia que não havia, assim, ele mesmo naquele momento não sentiu medo dessa cobra. Porque quando ele começou a ter essa visão, ele sentiu-se
atemorizado por tudo aquilo e temendo o ataque daquelas cobras em relação à pessoa dele e também aquelas pessoas que estavam no ambiente, né? Mas essa não, essa parecia inofensiva. Mas aí, num novo olhar que o Espírito Santo fez com que ele enxergasse, de repente ele percebeu que aquela cobra era terrível. E que dentro dessa cobra é como se tivessem todas as outras cobras dentro dela. Essa cobra era a cobra da religiosidade. Ela estava ali no meio, as pessoas não se preocupavam, ela aparentava ser inofensiva, porém terrível, fazendo com que aquelas pessoas estivessem completamente escravas dessa religiosidade. Depois, mais pra frente no livro, aparece uma última cobra, que é uma cobra preta, uma cobra negra, que representa, ele identifica que essa cobra representa a morte espiritual, ou seja, a separação definitiva e eterna de Deus, de acordo com Romanos 6:23. Curioso que em meio a essa visão, de repente ele percebeu que havia um muro naquele local e algumas pessoas que estavam em cima desse muro. E essas pessoas em cima do muro, elas estavam sendo picadas o tempo inteiro. Num primeiro momento ele viu essas pessoas e falou assim, essas pelo menos estão longe do alcance das cobras que ali estão. Porém ele percebeu que havia cobrinhas pequenininhas que ele identificou que eram os filhotes daquela cobra vermelha e amarela do orgulho e da insegurança. E essas cobras iam picando e lançando veneno nessas pessoas que estavam em cima do muro. E aos pouquinhos, em doses homeopáticas, porque elas eram pequenininhas, elas iam disseminando ali, colocando ali alguns venenos específicos. E ele cita esses venenos que ele identificou: amargura, crítica, rancor, autocomiseração, arrogância. E esse excesso, à medida que esses venenos iam se acumulando no corpo e no organismo dessas pessoas, essas pessoas começavam a ficar cegas para a realidade espiritual. Elas começavam a não ter mais discernimento e não enxergavam e não entendiam mais a direção do Espírito Santo de Deus. Claro, ele começa a conversar com o Espírito Santo durante todo esse processo da visão, e o Espírito começa a mostrar a ele como ele poderia, o que ele deveria fazer e como essas pessoas poderiam ser livres desses poderes que os estavam influenciando ali, a partir desses poderes emanados das cobras que estavam naquele ambiente. E aí a primeira coisa que ele fala é que eles precisariam receber uma dose de luz neles. E que luz que seria essa? A fé em Deus. Essas pessoas, à medida que iam sendo envenenadas pelas cobras, perdiam a sua fé em Deus. E elas precisariam ter a sua fé em Deus renovadas. Ele tem uma visão, na verdade, no meio disso tudo, ele começa a perceber, e ele sofre com isso, ele sente dores no corpo, porque ele percebe que ele também estava escravo de todas essas cobras. No primeiro momento ele está ali, naquele ambiente, ele está vendo aquilo como apenas um espectador, mas de repente ele percebe que ele também estava debaixo do poder hipnótico e sendo também picado e com o veneno dessas cobras nele. E aí o Espírito Santo vai fazendo com que ele passe por um processo para que ele seja livre desse veneno e para que ele recupere a fé em Deus. E uma das visões que ele tem é da cruz de Cristo vindo sobre ele e o sangue de Cristo pingando sobre a vida dele, trazendo limpeza, purificação. E aí o Espírito mostra para ele que ele tinha que se vestir com a armadura de Deus, aquela da qual fala Efésios 6, e ele se vê com uma armadura toda brilhante que refletia a luz da fé em Deus, a luz de Cristo. E aí o Espírito Santo foi falando, você além da sua fé renovada, além da purificação pela cruz do Senhor, né, ser lavado pelo sangue de Cristo, você precisa estar com essa armadura completa. E aí depois você procure lá em Efésios 6 e veja quais são todas as partes da armadura, né? E você precisa buscar se purificar completamente desse veneno das cobras. Isso leva um certo tempo para acontecer. E vai acontecer à medida que você obedecer à verdade. A palavra fala que a verdade é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E à medida que você obedece a Cristo, você vai sendo purificado daquele veneno das cobras. O perdão vai fazer com que você se livre desses poderes das cobras, de todos esses poderes citados. À medida que você perdoa, você vai sendo perdoado. Então, perdão para ser perdoado, perdão para ser perdoado. E aí o último ponto que o Espírito Santo fala para ele, para você ser completamente livre de tudo isso, você precisa da irmandade. O que é a irmandade? Você precisa estar
conectado a outras pessoas que tenham a mesma fé que você, porque sozinho você é facilmente quebrado, é facilmente enganado, é facilmente enredado. Então nós não podemos cair no engano da serpente. E para não cairmos no engano da serpente, nós precisamos estar ligados a outras pessoas, nós precisamos servir a outras pessoas, nós precisamos funcionar como corpo, como igreja. Na sequência ele vê que haviam algumas pessoas que ele identifica que eram chamadas de guardiões. E esses guardiões, eles tinham uma responsabilidade, que era dar alimento para as cobras. E ao mesmo tempo que eles estavam servindo as cobras, eles também estavam presos a elas. Então ele viu que essas pessoas estavam acorrentadas às cobras. E é interessante, qual era o alimento que ele dava, esses guardiões davam às cobras? A comida era o dinheiro. E elas se alimentavam com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro. E se percebeu que, na verdade, as pessoas que estavam ligadas às cobras também eram escravas da ganância. Eram gananciosas, completamente gananciosas de fama, poder e dinheiro. Tá? Logo na sequência, ele identifica que essas pessoas que estão ali enredadas pelas cobras, elas também estão se movendo seguindo uma espécie de música. E ele vai atrás dessa música, ele percebe que está havendo como se fosse um desfile naquele lugar, e ele vai observando uma música hipnótica, uma música estranha, trazia uma sensação estranha para ele, e aí ele identifica que havia, se você vai lembrar dessa história, um flautista mágico. Se você lembra dessa história, o flautista mágico tocava e fazia com que os ratos o seguissem. Ele fazia com que ao som da sua flauta as pessoas, ou os animais, ou seja lá o que for, se ficassem hipnotizados seguindo cegamente aquele som. E havia um flautista ali tocando uma flauta e fazendo com que todas as pessoas cegamente o seguissem. Ele destaca num determinado momento que para que essa limpeza seja completa, a limpeza do veneno das cobras, dessa influência das cobras, você precisaria, em primeiro lugar, limpar todo o seu interior. E aí ele passa uma referência que o Espírito Santo traz para ele, Mateus 23, 25 e 26. Limpe primeiro o seu interior. Logo na sequência, ele começa a ter contato com duas imagens distintas. Ele identifica que havia naquele lugar uma coruja, e essa coruja estava trazendo orientação para ele. E essa coruja ele identifica que era o espírito de sabedoria. E esse espírito de sabedoria começa a falar algumas coisas a ele, mas a principal coisa que ela fala é: tenha misericórdia dessas pessoas, não as culpe ou não as julgue, elas precisam de você. Então, tenha uma atitude de misericórdia para com elas. Tá? Logo na sequência, ele tem contato, ele identifica que aquela voz que estava falando com ele o tempo inteiro, essa voz era a voz de uma pomba, e como nós sabemos, a pomba representa o Espírito Santo, que é conselheiro, que é ajudador, que é companheiro, que é amigo, que é consolador. E uma coisa que ele identificou é que na cauda dessa pomba haviam 9 penas que se destacavam, e as 9 penas tinham significados: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E uma das coisas que o Espírito Santo fez com ele tocou nos ombros dele e fez com que ele se sentisse completamente leve, tirando o fardo e o peso que ele tinha, o que ele estava carregando, e carregando o fardo. Lembra do texto? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o Espírito Santo veio e tocou no ombro dele e fez com que ele se aliviasse de um fardo que ele sentia-se carregar. Ele identifica ali na sequência também que havia um grande exército, que ele que são chamados ali de guerreiros da liberdade. E esse exército que está se levantando para brigar, para lutar contra o poder dessas cobras, eles carregavam em si um grande poder, que era o poder da cruz de Cristo. Qual era a principal missão? Cortar o ventre dessas cobras para trazer libertação a todos os cativos, todos aqueles que estavam hipnotizados ou cheios do veneno das cobras, ou já haviam sido comidos pelas cobras, estavam dentro do ventre das cobras. Então esse exército se levantava para trazer essa libertação. Tá? E aí ele começa a ouvir uma canção que ele identifica que é uma canção que está sendo cantada pelo mundo espiritual e por este exército, que é uma canção de libertação. Ao final,
o que para mim me tocou muito particularmente, porque eu me considero um artista, uma pessoa que o Senhor escolheu e colocou alguns talentos específicos para fluir com artes. Ele fala um pouco a respeito do artista. Uma coisa que o artista cristão tem perdido, ele tem seguido muitas vezes o flautista mágico, e o flautista mágico tem feito com que ele perca, e ele coloca que o flautista mágico muitas vezes são espíritos específicos, mas podem ser, na maior parte das vezes, o próprio Lúcifer se manifesta na figura desse flautista mágico, como conduzindo os adoradores, os músicos, os artistas a seguirem tendências e a perder e a deixar de lado a criatividade que o Espírito Santo de Deus dá para esses artistas. E ao invés de eles fluírem com liberdade e criatividade, eles passam a seguir tendências e são escravizados em certa maneira, não conseguindo fluir da maneira que poderiam fluir com os dons e talentos que Deus havia dado a eles. E ele fala, assim como no passado, e quem conhece um pouquinho da história lembra que houve um período entre século XV e XVI que foi chamado de período do Renascimento. É um período que é considerado um período que trouxe luz a uma era de trevas, que foi o período da Idade Média, né? Ele fala que haverá, em nome de Jesus, um renascimento, que o Espírito falava isso a ele, um renascimento do mover espiritual. Esse exército que Deus estava levantando era um exército de artistas. O Espírito Santo de Deus estava trazendo sobre esses artistas o renascimento, um movimento de renascimento. Diferente daquele renascimento do passado. Por quê? Não sei, quem lembra de estudar um pouquinho isso em história, em literatura, esse renascimento do passado traz à tona a figura do homem como centro de todas as coisas. O profeta aí diz que ele entende esse renascimento não como um renascimento onde a figura do homem é centralizada, mas onde novamente Deus é centralizado, mas Deus começa a usar os artistas de maneira específica. E aí ele fala por quê? Ele fala de uma definição que o dicionário Webster faz a respeito de adoração. Ele fala que adoração é devoção extrema, é uma dedicação extrema a algo e um amor intenso a algo. Então, que o Senhor estaria levantando adoradores artistas que se moveriam e fariam de tudo pelo seu Senhor por amor, porque é um amor intenso. Nós seríamos cheios de tal maneira, de um amor tão intenso por Deus, que nós iríamos adorá-lo da maneira mais linda e mais artística possível. E ele começa a falar por que adoração com artes, ou por que o Senhor quer trazer um renascimento artístico dentro do seu reino, porque a arte tem funções específicas. A arte é um meio primário de comunicação, e a arte promove uma comunicação nossa com a nossa cultura. Isso é tremendo. E ela transcende a limitação intelectual e ela atinge diretamente o coração. Então é interessante porque quando alguém se manifesta artisticamente ou faz algum tipo de apresentação artística, seja por meio de dança, seja por meio de teatro, seja por meio da música, ou da literatura, ou da poesia, ou de tantos outros meios, muitas vezes a pessoa que está recebendo aquela informação por meio da arte, na verdade ela está sendo comunicada de algo, mas não necessariamente a mente intelectual dela raciocina e entende completamente aquilo, mas aquilo a toca de tal maneira, porque aquela informação, aquela comunicação, aquela arte, ela atinge diretamente o coração. A arte, ela é interessante porque uma mesma pessoa, por exemplo, lendo uma poesia, ouvindo uma música, ou vendo uma apresentação de dança, cada pessoa, por ser diferente, ela tem uma visão e uma interpretação diferente daquilo que está sendo ministrado. Então, Deus pode ministrar, Deus pode falar a pessoas através da arte de maneiras tão fantásticas, tão incríveis, tão cheias de significado. Uma mesma apresentação pode tocar pessoas de tal maneira, de maneiras tão diferentes, e comunicar tantas coisas de maneiras tão diferentes, atingindo, tocando essas pessoas diretamente nas suas emoções ou no seu coração, de uma maneira que Deus quer. O inimigo já usou, o flautista mágico tem feito uso das artes para trazer morte e destruição e trazer má influência sobre a humanidade, sobre a nossa cultura. Deus quer resgatar essa forma de comunicação através das artes e quer que os artistas cristãos sejam novamente purificados, limpos, possam ser completamente purificados do veneno da serpente, deixem de seguir a influência do flautista mágico e possam novamente, agora,
com criatividade, com a unção do Espírito, carregando o poder da cruz e como um exército de artistas, trazer algo de muito especial para a nossa cultura, para a nossa humanidade e a mensagem de Deus e a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Essa arte, esse renascimento, não é inspirado pelos clássicos como foi o renascimento no passado, aquela mentalidade grega que trouxe influência para o classicismo e para o renascimento naquele período. Mas agora nós seremos influenciados e esse renascimento virá por influência completa e total do Senhor de todas as eras, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E essa fica a mensagem, uma mensagem totalmente profética, mas uma mensagem de que, né, para todos os artistas cristãos que estão me ouvindo, todos vocês artistas cristãos que estão ouvindo essa mensagem, que vocês possam ser tocados por isso e que vocês possam buscar essa purificação e essa nova criatividade e entrar dentro deste movimento renascentista espiritual que está acontecendo em meio aos artistas deste século, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus. Tamo junto, qualquer coisa manda uma mensagem, inscreva-se no nosso canal, manda uma mensagem aqui no canal, manda uma mensagem por e-mail, a gente está aí, estamos juntos. Vamos mover o mundo através das artes e vamos pregar o Evangelho e trazer a manifestação do Espírito Santo de Deus a esta terra através das artes. Tamo junto, abraço.